Olá pessoal, professor Claudio mais uma vez. Vamos aí para mais uma aula dentro do conteúdo de geometria. Nós vamos estar vendo hoje semirreta e segmento de reta, tá? Semirreta. A figura abaixo ela mostra a reta R que passa pelos pontos A e B. Então vamos lá. Nós temos aqui o ponto A e o ponto B, tá? Por ser uma reta, ela não tem início nem fim, como vocês podem ver aí. Tanto para a direita quanto para a esquerda, ela é infinita, tá? Mas se pegarmos como base o ponto A, tá? Passarmos por B e seguirmos, vocês observam que nós estamos aí colocando uma parte dessa reta apenas na representação. Nós tivemos aqui um início, ou seja, uma origem, e não temos um fim. Isso aí é a semirreta e nós representamos por AB. Observa que tem uma origem e não tem um fim. Então a seta é apenas para um lado. Inicia-se no A, passa pelo B e prossegue. Nós podemos fazer também a origem como ponto B, tá? Você observa aqui, ó, que nós vamos ter o ponto B que passa pelo A e segue, tá? Então nós vamos ter aí agora a semirreta BA. Observa que sai do B, ou seja, o B é a origem, passa por A e isso vai prosseguir, tá? Então, pessoal, nós podemos dizer o seguinte: a semirreta ela é uma parte da reta, tá? Ela tem uma origem e não tem fim, tá? Em apenas um sentido. Vocês observam que nós iniciamos primeiramente do A e foi no sentido do B, passando por B e não tem fim para esse sentido. Da outra forma, nós iniciamos no B, passamos por A e não tem fim para esse outro sentido, tá? Então essa é a representação, a nomenclatura de representação de uma semirreta, correto? Segmento de reta, o que vem a ser o segmento de reta? Veja a representação de um campo de futebol, tá? Cada uma das linhas laterais prolongadas nos dois sentidos sugere a ideia de reta. Vocês observam aqui, ó, foi feito prolongamento, tanto para a direita, ó, quanto para a esquerda. Tá? Esse prolongamento, tá, nos dá a ideia de uma reta. Só que o campo de futebol ele é limitado, ele tem, em uma das laterais, ele tem o início e o fim, correto? Esse início e esse fim, se nós considerarmos os pontos A e B, que são extremidades dessa linha lateral, todos os pontos que estão entre A e B e o A e o B juntos, elas formam uma figura geométrica que nós vamos representar como uma parte dessa reta. E essa parte da reta que nós colocamos em evidência na figura, ela denomina-se segmento de reta, tá? Como é que eu faço a representação de um segmento de reta? Nós pegamos as extremidades, o início e o fim, tá? AB, e sobre esse AB nós colocamos um traço. Essa daí é a forma de você representar um segmento de reta. Nós podemos também representar como BA, é o mesmo segmento, correto? Porque não tem diferença de você representar AB ou BA, porque AB, o ponto A e o ponto B, eles são o quê? As extremidades desse segmento de reta, tá? E é importante também destacarmos o seguinte: a reta R, que é essa com prolongamento tanto para a direita quanto para a esquerda, ela é a reta suporte desse segmento, ou seja,
o segmento está sobre essa reta, ela é parte dessa reta. Então a reta ela é a reta suporte do segmento. Segmentos consecutivos e segmentos colineares, tá? Então nós temos aí o ponto A, ponto B, ponto C, vamos marcar aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Se nós tivermos aqui, nós podemos ter o ponto E e assim por diante. Então vejam só como é que nós vamos utilizar essa figura para estar mostrando para vocês os segmentos consecutivos e segmentos colineares. Dois segmentos que têm uma extremidade comum, eles são denominados segmentos consecutivos. Na figura aí, quais são os segmentos consecutivos? O AB e o BC. Por quê? Observe só. AB e BC. Qual é o ponto em comum como extremidade dos dois segmentos aí? O B. O BC e o BD, observe só. O BC e o BD são segmentos também consecutivos. Qual é o ponto em comum aí? O B. O AB e o BE, observe só, o AB e o BE, observe só, do A até o B e do B até o E, também são segmentos consecutivos. O B, mais uma vez, ele é a extremidade comum do AB e do BE, correto? Dois segmentos que estão em uma mesma reta suporte são denominados segmentos colineares. Então vejam só, tá? Os exemplos aí de segmentos colineares na figura, tá? Quais são eles? O BC e o CD, ó, BC e CD. Por quê? Porque eles estão na mesma reta, ou seja, a reta suporte aqui, esses dois segmentos estão contidos nela, são partes dessa reta. Da mesma forma, o BC e o BD, observe aqui, ó, o BC e o BD, tá? Fazem parte também da mesma reta suporte. E o BC e o DE, BC e o DE, não tem necessidade de ter ponto de extremidade em comum. O importante é estarem contidos na mesma reta suporte. Eles podem ser ao mesmo tempo consecutivos e colineares. Observe só, o BD e o DE. BD e o DE estão na mesma reta suporte e têm um ponto em comum como extremidade. Da mesma forma, o CD e o BD estão na mesma reta suporte e têm um ponto em comum, que é quem? O D, como extremidade. Pessoal, então a nossa aula de hoje, o que nós tínhamos para apresentar para vocês era isso daí. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida que vocês tiverem, estaremos aqui para estar atendendo. Um abraço e até a próxima oportunidade.